Fala galerinha, tudo bem? Eu vou fazer um videozinho rápido hoje para mostrar aí para vocês nas próximas aulas como a gente já vai começar a pegar instrumentos, né? A gente já vai começar a pegar no violão, quem quer aprender violão, quem quer aprender guitarra, quem quer aprender baixo, teclado, né? Eu tô vendo que tem um pessoalzinho já até migrando, né? Ah, eu quero aprender teclado, independente do instrumento que vocês queiram aprender, tá? Então eu vou passar aqui hoje uma diferença, a principal diferença entre eles, né? E alguns exemplos de aplicação no caso, né? Bom, então como a gente está vendo aí a nossa questão aí das aulas de formação de escala maior, né? Então eu vou pegar aqui como exemplo a escalinha de Dó para a gente poder ter a escala cromática na mão, tá? Então a gente já viu a formação, como é que faz. Eu fiz um vídeo explicando para vocês e isso não vai interessar muito nessa aula. É mais a escala cromática aqui no caso de Dó, tá? Então a gente tendo a escala cromática aqui, a diferença entre os instrumentos no caso, né, o teclado aqui, teoricamente, tá? O teclado ele seria um instrumento mais fácil de aprender, porque a escala cromática já está inteirinha na nossa frente, né? Vou pegar aqui como exemplo então a nossa nota Dó, né? Aqui. Então, quando a gente começa a tocar as teclas do teclado na sequência, né? Todas as teclas brancas, a gente tem a escala natural que a gente viu nas aulas passadas, que nem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí volta o Dó de novo, certo? E se a gente colocar as teclinhas pretas, né, que no caso aqui, né, as teclinhas pretas são os acidentes musicais, né? Então se a gente toca todas as teclas do teclado na sequência, a gente tem a escala cromática, né? Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Aqui no teclado, inclusive, fica bem fácil de enxergar aquele negocinho sobre os acidentes musicais. Entre o Mi e o Fá, não tem a teclinha preta no meio, porque já é considerado ali um intervalo de meio tom, né? Já é considerado um acidente musical. Então, no caso, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, e a mesma coisa aqui em Si e Dó, a gente também não tem a teclinha preta no meio, né? Então aqui, Mi e Fá e Si e Dó, a gente não tem ali a teclinha preta no meio, então acaba ficando fácil de enxergar a escala cromática no teclado, consequentemente para aprender, né? Acaba ficando um pouco mais fácil de aprender também, né? Como assim? Vamos lá, né? Vamos pegar aqui o exercício. A gente fez lá no caso a formação do acorde de Dó maior, né? Que é o Dó, o Mi e o Sol. Se eu pegar, por exemplo, considerando que a escala maior, né, de Dó são só as notas naturais, né? Que nem o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó, são todas as notas que a escala definiu pra gente, né? Então se eu chegar aqui no teclado e tocar só as teclas brancas, já é a escala maior de Dó, certo? Então se eu pegar, depois de ter feito o exercício, eu sei que o meu Dó, o Mi e o Sol na escala de Dó são a primeira, a terça e a quinta, automaticamente se eu pegar lá o Dó, o Mi e o Sol, pronto, né? Eu fiz o acorde de Dó maior, certo? Então, por isso que no piano, no teclado, teoricamente é mais fácil de aprender, né? Perceba que eu estou dando ênfase nessa questão do teoricamente, porque é bem teoricamente, não significa que seja fácil de fazer essa nota, que eu já vou sair tocando no teclado, só fazendo essa nota no teclado, né? O teclado ele tem vários
estilos, vários jeitos de se tocar o teclado, né? Onde a gente consegue extrair uma harmonização bem bonita só tocando o teclado, né? Todo instrumento a gente consegue tocar ele sozinho, sem precisar de outro instrumento para fazer o que a gente chama de preenchimento na música, né? E justamente isso que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então essa seria a facilidade do teclado. Eu estava conversando com vocês outro dia e eu falando no violão lá, o pessoal confundiu um pouquinho, falou: nossa, mas o violão é mais difícil de aprender, né? Eu tenho aqui o violão também. Então no caso aqui, gente, né, eu tenho lá a estrutura do violão, já é completamente assim diferente do teclado, do piano. Enquanto que no piano, né, aqui embaixo, aqui na tela do violão, dá para vocês verem, e vai me ajudar muito isso aqui, que, por exemplo, enquanto no teclado, a cada duas teclinhas pretas aqui que eu tenho no teclado, ó, significa que a primeira nota antes delas é um dó, né? Vocês podem até ver no programa aqui, está numerado. Por exemplo, eu tenho duas teclinhas, eu tenho aqui no caso o número 2, né, que seria um dó. Aí eu tenho mais duas teclinhas aqui, aí o número 3 é um dó. Então sempre quando tem a sequência de duas teclinhas juntas, né, separadas aqui por um vazio entre elas, antes dessas teclinhas pretas é um dó. Qualquer piano, qualquer teclado, fica fácil de se localizar. Já no violão não existe isso. No violão é um instrumento de corda, a gente não tem teclinha, a gente não tem nenhuma identificação. O que a gente tem que facilita no violão é que a gente sabe que cada casinha do violão é meio tom. Então a escala cromática do violão é o braço do violão, né? Esse é o principal conceito que a gente tem que ter de qualquer instrumento que a gente vai tocar. A gente tem que identificar onde é a escala cromática daquele instrumento, ou se aquele instrumento tem de fato uma escala cromática, né? Que nem todos os instrumentos seguem uma ordem certa das notas, tá? Então aqui para exemplificar para vocês no violão, como que seria essa questão, né? Nós temos aqui então a nota Mi, né, que é a nossa primeira corda, a corda mais grossa, como vocês estão vendo aqui no violão. Essa é a corda Mi, tá? A corda mais grave do violão, né? Aí depois eu tenho a nossa nota Lá, né? Nossa nota Lá. Depois eu tenho a nota Ré. Depois eu tenho a nossa nota Sol. Depois eu tenho a nossa nota Si. E depois, para fechar, eu tenho a nossa nota Mi, né? Então, a estrutura do violão, para a gente poder entender, esse é o conceito básico. A gente tem que saber que é Mi, né, Lá, Ré, Sol, Si e Mi, tá? Então esse é o primórdio do violão, tá? Logicamente que eu vou pegar nos detalhes com quem quiser aprender cada instrumento, mas eu já vou adiantar para vocês essa matéria. Como que a gente vai enxergar as coisas no violão, né? Se eu sei que a escala cromática do violão é o braço do violão, automaticamente, sabendo que a primeira corda do violão começa em Mi, se eu andar uma casinha para frente, é só vocês olharem no programa aqui, né? Olha a teclinha que eu estou apertando. Se aqui é Mi, a teclinha da frente é Fá, certo? Porque não tem espaço. Não tem espaço entre as teclinhas brancas do teclado e também não tem espaço entre a corda solta e, né, que no caso é onde ela está apoiada aqui, e a primeira casinha. Tá? Então, Mi, Fá. Se eu for tocar só a escala natural de Dó, tá? Na escala maior de Dó, que é a mesma coisa que eu fosse seguir nas teclinhas pretas aqui, as teclinhas brancas do teclado no violão, eu automaticamente vou pular uma casa aqui, ó, no caso
De Fá para Sol, a gente sabe que é um intervalo de um tom. Então a gente tem uma casinha no meio, certo? Então, quando eu toco a nota Sol, eu pulo uma casinha no violão, né? Ó. Mi, Fá, Sol. Então, essa é a maneira que a gente vai enxergar, no caso, a escalinha aqui no braço do violão, tá? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui para vocês entenderem. Aí, ó, aqui. Por exemplo, se eu for tocar a escala de Dó, né? Observem aqui no teclado, tá? Se eu for tocar a escala de Dó no teclado, eu vou dar um zoom aqui, vai ficar bem mais fácil de vocês enxergarem. Seria assim, né? Ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí volta no Dó, né? Agora, se eu for tocar a mesma escala de Dó no violão, olha como é que fica, né? Aqui no violão, na terceira casa aqui da segunda corda, mais grossa que a nota Lá, né? Como a gente já viu, é a nota Sol. Se eu for seguir a mesma sequência no violão, olha só como é que fica. Dó, Ré, porque a distância de Dó para Ré é um tom, então ela aperta a casinha seguinte. Mi, né? Por que pulou a corda para baixo? Porque se eu apertar, né, um tom para frente aqui, no caso de Ré para Mi, apertando nessa casinha aqui no violão é a mesma coisa que apertar nessa casa aqui. Eu já vou mostrar isso para vocês, né? Então, ó, Dó, Ré, Mi. Aí eu sei que de Mi para Fá não tem espaço. Então eu aperto a próxima casinha no violão. Mi, Fá. Aí depois eu sei que pede um tom. Sol. Aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na outra corda. A gente vai pular para a corda de baixo, né? Apertando esta nota aqui no violão é a mesma coisa que apertar nessa casinha aqui, que é o intervalo de um tom entre Fá e Sol. Perdão. Aqui. Dó, Ré, Mi, Fá, né? Fá, Sol, Lá, intervalo entre Sol e Lá, perdão, né? Aí vem o Si, que é aqui, né? E aí de Si para Dó, a gente sabe que não tem intervalo, então intervalo de meio tom, certo? É a mesma coisa. De Mi para Fá, eu não tenho casinha no violão. E de Si para Dó, eu também não tenho casinha no violão. Então é a partir daí que a gente vai começar a aprender as diferenças, tá? Aí essa é a principal diferença entre os instrumentos aí, no caso um violão, um violino e os instrumentos de corda e o de tecla, né? Seria a principal diferença. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí algumas aplicações, por exemplo, dos instrumentos. O violão, normalmente nas músicas, principalmente na igreja, ele ocupa uma função de um instrumento que faz a base. Como assim, Rafa? Eu não entendi, tá? Vou colocar aqui. Quando a gente fala que um violão é um instrumento que faz a base, ao invés de ele fazer um solo, no caso que seria a melodia da música, né? O violão vai fazer a harmonia da música, tá? Como assim a harmonia? Ele vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar só ele para tocar aqui. Aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então, quando a gente faz a harmonia toda, normalmente a gente está preenchendo o maior espaço da música. Então a gente fala que a gente está fazendo a base. Por que é a base? Porque é a base que vai sustentar a melodia. A gente toca uma base para ser cantada a melodia, por exemplo, né? No caso, a guitarra, né, que é um instrumento também de corda, segue o mesmo raciocínio do violão. É a mesma configuração, só que o som, o timbre é diferente, né? Então, a guitarra, ela também vai fazer aí, ela vai ter uma participação na base, né?
Em algumas bandas utilizam até duas guitarras, uma para fazer a base e outra para fazer o solo, né? E aí o que acontece? Quando é uma guitarra que vai fazer a base, aí é o que a gente vê na igreja quando o Flavinho lá ele faz aquele som bem pesado da guitarra, né? Que no caso seria isso aqui. A gente olha só. Ele não toca todas as cordas, né? Tem esse som, ruído, que é a distorção que a gente fala. Se eu desligar a distorção, olha só. Esse é o som natural da guitarra. É o som das cordas da guitarra. Né? Tá vendo como fica interessante? Certo? E aí a gente vem para o próximo instrumento aqui, que no caso seria um baixo, tá? A ideia do baixo também, cada instrumento ele vai preencher uma lacuna da música, um espaço dentro da música, sem agredir a música. Agredir que eu falo sem estar tocando uma nota que não esteja na escala daquela música, porque senão fica fora, fica feio, fica que nem eu mostrei para vocês, fica um ruído na música, né? O baixo é a mesma coisa. Quando a gente coloca lá para tocar, o baixo ele vai fazer um som que preenche um espaço na música que nenhum outro instrumento preenche por causa do timbre dele, né? O próprio nome do instrumento é um instrumento baixo, ele tem notas graves, né? Então olha só como é que fica, só o baixo tocando. Vocês podem ver até a corda do baixo, ela é bem grossa, bastante grossa. Então isso tem tudo a ver com o que eu expliquei para vocês nas nossas primeiras aulas lá sobre a característica do som, né? O timbre ele tem tudo a ver com o formato e a composição do instrumento de origem, né? Se aquele instrumento ele é um instrumento de madeira, se não é, se é um instrumento só elétrico, se não é, se as cordas são de aço, no caso, por exemplo, tem o violão de aço, tem o violão de nylon, né? Então tem todas essas diferenças, tá? Certo? E aí a gente vem aqui no caso para o nosso teclado, né? O teclado ele também vai fazer um instrumento que ele tem duas possibilidades, assim como o violão. Ele pode fazer tanto a base quanto a harmonia, né? No caso aqui eu coloquei um exemplo de harmonia, né? Vamos ver como é que fica no teclado. Que nem eu falei para vocês, não é porque a gente aprendeu a fazer uma nota no teclado que a gente vai sair tocando teclado. O teclado ele usa as duas mãos para se tocar. Então vocês vão ver aqui no programinha que tá um monte de tecla apertada aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente usa as duas mãos, uma mão para fazer a base e outra para fazer ou o acorde ou uma melodia junto com o acorde, né? Que é o short melody que a gente chama. Então olha só como é que fica. Então aqui no caso, o que está acontecendo? Com a mão direita eu estou fazendo o acorde, com a mão esquerda eu estou fazendo a base do acorde, né? Normalmente a base ela sempre vai puxar um pouquinho mais para o grave na música, né? Porque a melodia ela tende a ser um pouco mais alta do que a base, ela tende a ser uma nota um pouco mais alta, tá? Aqui eu não peguei exemplo de nenhuma música que a gente conhece, são notas aleatórias que eu fiz aqui. No caso eu fiz uma sequência aí entre, né, um Mi menor, um Ré maior, aí um Si menor e um Dó maior, tá? Na sequência aqui, né, para poder fazer esse exemplo. E aí por final a gente tem aqui o nosso instrumento, que é o instrumento da bateria. Esse instrumento ele vai definir, né, no caso, o compasso da música, ele vai definir o ritmo da música ali. Ele vai não é que ele vai definir, ele vai marcar, né? Porque a bateria, que nem eu expliquei para vocês, ela funciona como se fosse o relógio da música.
Então aqui no aplicativo vai ficar bem fácil de vocês entenderem, né? Por exemplo, o chimbal, a caixa e o bumbo são os principais componentes aqui da bateria, são os mais usados, são os que marcam praticamente o compasso da música. O restante que a gente tem aqui, tudo, os pratos, né, e os tons, são acessórios aí para a gente poder improvisar na bateria, né? Então vamos ver como é que fica aqui o ritmo dessa musiquinha que eu fiz na bateria, né? Vejam que o chimbal não para de bater, ó. Tá vendo? Eu vou deixar rolar todo o tempo da bateria para vocês verem que no finalzinho ele faz uma inversão aqui, ó. Tá vendo? Então, é dessa maneira que a gente vai construindo a música, tá? Como que funciona, nesse caso, a questão da construção da música, né? A gente tem lá então a nossa bateria, né? Que ela vai fazer a base aí do compasso. Ela vai marcar o compasso, certo? Aí eu posso colocar, no caso aqui, para tocar o nosso violão, fazendo aí o que a gente chama da base, né? Deixa a bateria terminar esse ritmo aqui e a gente vai colocar o violão. E assim a gente poderia tocar a música somente desse jeito, né? Aí vamos colocar lá a nossa guitarra, por exemplo, né? Vamos colocar a guitarra aqui com um efeito aqui. Vamos lá. Deixar terminar esse compasso. Ó a guitarra, como é que vai ficar? Olha lá. Certo? Aí, no caso, vocês estão percebendo que o som tá estridente por causa da guitarra e tá faltando alguma coisa que dá um pouquinho mais de peso na música, que é o que a gente fala que é o que o baixo faz. Então, no caso, quando a gente coloca o baixo na música, olha só o efeito que dá. Olha como o baixo preenche a música, como fica bonito. Só? Aí a gente ainda pode colocar, no caso, o instrumento nosso que está faltando aqui, que é o piano. Vamos colocar o piano para ver como é que fica. Agora. Tá vendo só? Isso tudo vocês vão aprender, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Isso tudo vocês vão aprender por esse princípio que a gente está pegando agora, que é a formação de acordes. A gente não consegue tocar nenhum instrumento se a gente não souber formar um acorde, se a gente não souber utilizar um acorde, tá? Então aqui acabou dando um pouquinho de erro por causa da memória do computador. Mas a gente não consegue tocar um instrumento se a gente não começar a aprender o básico, que é, no caso aqui, a nossa formação de acorde, tá bom, pessoal? Então, hoje foi para mostrar aí para vocês como é que vocês vão, daqui para frente, aprender os instrumentos aí, no caso, quem quer aprender violão, quem quer aprender guitarra, quem quer aprender baixo. Vocês viram hoje um pouquinho da aplicação do instrumento e como que funciona cada instrumento, tá bom? Mais para frente eu mostro outras opções de instrumentos e as aplicações também. Certo? Então a gente fica por aqui hoje. Obrigado e vamos estudar. Não podemos deixar de estudar, pessoal.
Tô vendo que são poucos que respondem às vezes no grupo, mas é importante que a gente estude durante a semana, tá bom? Tira aí 10 minutinhos por dia para ouvir uma música que você gosta, para estudar o material que eu tô passando, mas não deixa de ouvir música nenhum dia. Ouça a música todo dia, tá bom? É isso aí. Paz e jazz.